A gente começa as outras notícias do Tambaú da gente, falar que algumas comarcas do Tribunal de Justiça da Paraíba sofrem com defeitos na estrutura há mais de um ano, viu? E também a ausência de quase 850 servidores. Essa é uma denúncia que está sendo feita pela Associação dos Magistrados da Paraíba. E o repórter Everton Correia está ao vivo para falar com a gente sobre esse assunto. Nós temos aí imagens de algumas comarcas, locais que estão sofrendo com a falta de estrutura, com a falta de pessoal também. Então, Everton, traz pra gente um pouquinho dessa história, uma denúncia importante que mexe com a vida de todo mundo. Oi, Karine, um dos principais pontos dentro dessa nota das magistrados da Paraíba é justamente sobre esse déficit em relação aos profissionais do Tribunal de Justiça em todo o estado. Falava-se também dentro da mesma nota da falta de infraestrutura, de internet e de mais de 70 cidades sem juízes na comarca. Por isso que a gente veio aqui ao Tribunal de Justiça para conversar com o desembargador e também presidente do tribunal, Márcio Murilo. Boa tarde para o senhor. O que a gente tem de informação sobre isso? Como é que o senhor recebeu essa nota da Associação dos Magistrados? Eu quero dizer que, em regra, os juízes, a MPB tem razão. Estamos com déficit de servidores, com déficit de internet, há fóruns em estado precário. Tudo isso se deve a um sistema de congelamento do orçamento, que estamos congelados há 3 anos, mas mesmo assim, com essa dificuldade financeira enorme, estamos trabalhando. Essa semana mesmo, em relação à internet, nós já implantamos o chamado PJE 2.0, que é um PJE de ótima geração, muito mais rápido do que o anterior. Nós estamos otimizando e já mandei projeto de lei para criar 40 cargos de assessores de juízes de primeiro grau, né? E esse dinheiro veio de uma economia que fizemos em segundo grau. Eu exonerei metade dos cargos comissionados, financeiramente falando, que eu dispunha em segundo grau, está à minha disposição, e serão 6 a 7 milhões de reais, que ele transformar esse dinheiro nesse apoio aos magistrados e também dar um aumento a chefe de cartório de primeiro grau. São passos largos que estamos fazendo para que o juiz lá do sertão, aquele juiz que recebe o processo, tenha um maior conforto. Não só esse conforto de assessor, mas também com o processo digitalizado. Estamos investindo em massa num processo de transformar o papel em processo virtual. Essas são medidas que em 3 meses de gestão estamos implementando e estamos juntos no mesmo barco. Em relação ao déficit, são mais de 800 profissionais, de acordo com a nota. O que o TJ consegue fazer diante disso para driblar esse déficit? Vai ser possível, de repente, a abertura, a possibilidade de entrada de novas pessoas para compor o quadro? Como é que o TJ vai agir em relação a isso? O DIB começou já. O jogo está em andamento e a ideia é digitalizar. Que processo digital, o servidor trabalha bem menos e um servidor faz o trabalho de 4, 5, que antes tinha que carimbar processos, numerar processos, rubricar folhas, botar concurso para o juiz, levar no carrinho de mão um processo para o juiz. E ao digitalizar esse processo, ao ser PJE, ser eletrônico, isso acaba. E se nomear nossos servidores é uma coisa descartada, porque cada 1000 servidores custa 120 milhões de reais por ano fixo para o tribunal. Nós não temos dinheiro. É impossível ter um concurso, porque não temos dinheiro. Estamos congelados o orçamento há 3 anos e se houver suplementação esse ano, que eu creio que haverá, tem que haver, é só para pagar a folha de pagamento do atual servidor. Não há como se fazer concurso para nomear juiz ou para nomear servidores. Temos que aplicar a informática como um meio economizante. Agora, um dos pontos também que chama atenção quando a gente fala do Tribunal de Justiça da Paraíba é justamente em relação ao prédio principal que precisou ser interditado por conta de problemas no teto. Como é que está essa situação da requalificação, da construção? Como é que está o andamento da requalificação do prédio principal do TJ? Para vocês verem a crise financeira nossa, que a nossa sede central está interditada porque o tribunal não tinha dinheiro à época para reformar, para ajeitar a parte elétrica e a parte de estrutura dos caibros em cima do telhado. Mas o Bardot Joás, no final da sua gestão, fez um acordo com o governo do estado e a Suplan, que é esse órgão que constrói para o estado, o órgão estatal, já vai começar os serviços e a gente espera que nos próximos 2 anos
possa o tribunal voltar a ter sua sede histórica, que é uma honra para todo paraibano. O senhor quer deixar alguma mensagem para as cidades e os seus devidos servidores que se sentem, de certa forma, prejudicados pelo menor efetivo? Sim, eu estou indo, né, eu não mando recado, eu vou lá. Já fui em Souza, fui em Patos, fui em Cajazeiras, vou a Catolé, vou a Conceição. Eu vou andar o estado todo para ter o contato com aquele servidor, com aquele juiz que precisa do apoio do segundo grau, da presidência do Tribunal de Justiça, e mostrar a eles que estamos juntos e que há luz, sim, no final do túnel, que a gente é economizando e trabalhando em conjunto. E essas cidades que não tem juiz na comarca, qual é o procedimento a ser feito? Qual é a orientação dada pelo TJ? O juiz, hoje, realmente é um caso crônico no sertão, que há poucos juízes pelo sertão. A ideia nossa é, mais uma vez, eu falo pela quarta vez, a informática, que é um juiz poder trabalhar remotamente, poder ter um assessor do magistrado, que, por exemplo, mora em Campina Grande e trabalhe numa cidade como Iraúna. Em vez de ele ter que morar em Iraúna, ele pode morar em outra cidade e trabalhar remotamente, isso é, trabalhar virtualmente no PJE para esse magistrado. Ou o próprio juiz também poder trabalhar remotamente. E, afora isso, dar um apoio logístico para que o juiz possa se deslocar à comarca para servir o povo. Muito obrigado, então. Conversamos com o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, Márcio Murilo, para trazer esclarecimentos e também informações em relação à nota que foi divulgada pela Associação dos Magistrados da Paraíba. Karine, volto com você agora no estúdio. Obrigada, Everton, pelas informações. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente mostrar qual é a denúncia da Associação dos Magistrados, colocar aí algumas fotos que foram divulgadas pela associação, que mostram a situação, principalmente no interior, onde alguns juízes precisam trabalhar. Olha só essa situação aí. O teto, como é que está aí a situação, certo? Isso é no interior. E aí a Associação dos Magistrados mandou outras fotos e relatou outros problemas. Eu achei muito honesto, muito digno da parte do presidente do Tribunal de Justiça reconhecer esses problemas, porque alguns gestores tentam minimizar a situação. E aí ele foi muito honesto quando diz que é consciente que esses problemas realmente existem, que em alguns lugares a situação realmente é extremamente precária. E aí ele está se apegando a soluções tecnológicas para tentar minimizar a situação, porque é uma situação matemática, né? É uma questão financeira. O Tribunal de Justiça está com um orçamento um pouco mais curto, não está conseguindo dar conta, mas quem sofre com isso lá na ponta é o cidadão. Porque todo cidadão precisa da justiça e precisa de uma justiça eficiente, uma justiça rápida. E aí, se ele se apega a questões tecnológicas para tentar minimizar a situação, mas se falta internet, como é que a coisa anda? Porque se uma forma dele minimizar a situação é transformar o processo em algo eletrônico, mas como é que fica no local onde a internet não funciona? Então não acontece. Então o cidadão fica sem a presença da justiça realmente. Sem falar na sede, a sede principal do Tribunal de Justiça da Paraíba, que fica na Praça dos Três Poderes, aqui em João Pessoa. Ali é o maior símbolo de que a justiça paraibana está sofrendo com a falta de estrutura. Porque o prédio está interditado, gente, há mais de um ano. Há mais de um ano que esse prédio está interditado. O presidente do Tribunal de Justiça acabou de anunciar que a Suplan deve iniciar uma obra aí nesse prédio. Mas para você ver a situação, há mais de um ano que o prédio está interditado. E eu vou mais além, viu? Corre o risco do teto desabar completamente, porque o cupim está comendo tudo. E é um prédio histórico, viu, minha gente? É um prédio que faz parte da história dos paraibanos. Então é preciso levar aí esse assunto com muita seriedade e buscar soluções, porque todos nós precisamos da justiça. Olha,